Graça e paz, a paz do Senhor esteja com todos. A palavra que o Senhor está nos dando hoje está em João capítulo 4, versos de 1 a 30, onde fala da mulher samaritana, a mulher de Samaria. Você conhece essa história? Não conhece? A partir de agora, neste momento, se você desejar, vai lá, pega a sua Bíblia, abre em João capítulo 4, versículo de 1 a 30. Pegou a Bíblia? Vamos acompanhar aí. Mas antes de começarmos a ler essa palavra, nós vamos falar sobre a história dessa mulher samaritana. Você quer conhecer? Se você já conhece, ótimo. E se você não conhece, nós vamos conhecer essa história agora. Vou falar um pouco dessa história dela para você. A mulher samaritana era moradora de Sicar, na Samária, conhecida por ter tido 5 maridos e viver com um esposo. Ela era marginalizada, discriminada, humilhada, excluída, desprezada, abandonada pela sociedade. A sua história inclui múltiplos divórcios e uma vida sentimental muito turbulenta, muito difícil, muito complicada. Ela não tinha sorte no amor. E por ela não ter tido sorte no amor, ter tido vários homens tentando acertar, porque nenhuma mulher quer ter vários homens, ela quer encontrar o amor da vida dela, ela quer um homem que a ame de verdade, que a valorize, que a honre, que a respeite, que cuide dela e que lhe dê segurança e seja provedor para toda a vida. Ela, enquanto não encontra esse homem que ela tanto deseja, ela vai tentando. Porque é um sonho, é um desejo da mulher encontrar o amor, o seu amor verdadeiro. E ela ia tentando, ela tentou 5 vezes e estava vivendo com um esposo. Essa é a história dela. E ela era muito desprezada, porque a mulher não pode ter muitos homens. Quando passa na mão de muitos homens, ela fica desvalorizada. Ela não fica bem vista aos olhos dos próprios homens, das mulheres e de toda a sociedade. E por esse motivo, ela ia buscar água no poço, no horário em que ninguém ia lá buscar. Um horário até difícil, por volta mais ou menos do meio-dia, onde o sol estava tinindo muito forte. E foi lá, nesse poço, que Jesus Cristo chegou e a encontrou e falou com ela. Agora nós vamos passar para ler a Bíblia agora. Está preparado? Jesus e os seus discípulos deixaram a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, pois foi a cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim, junto da fonte, era isto quase a hora sexta. Aí veio a mulher samaritana. Jesus disse-lhe: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus quebrou esse preconceito, esse protocolo de judeus e samaritanos. Eles não conversavam, eles não se comunicavam, não podiam se falar. Aí Jesus respondeu para ela e disse:
Se tu conheceras o dom de Deus e quem é e o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois tem a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Jesus disse-lhe: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana foi um encontro transformador. Jesus quebrou barreiras religiosas e sociais, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E ao pedir-lhe água, Jesus demonstrou conhecimento cotidiano da vida da samaritana. Essa palavra nos mostra o amor e a graça de Jesus, que ele acolhe os rejeitados, os abandonados, excluídos e transforma a vida deles, sem focar no passado e sem julgamento. Hoje em dia, existem muitas mulheres samaritanas aí, divorciadas, desquitadas, viúvas, que tentaram refazer as suas vidas na vida sentimental amorosa e não tiveram êxito. E são muito discriminadas e excluídas pela sociedade. Essa palavra, ela foca no perdão dos pecados, na sinceridade, no amor, no carinho, na compreensão, na salvação, no espírito, na adoração verdadeira, superando as diferenças de local e cultos também. Após a conversa com Jesus Cristo e o ensinamento, a evangelização, ela entendeu que Jesus era o Messias. Aí ela se afastou de Jesus e deixou seu cântaro e foi à cidade anunciar que Jesus era o Messias, levando muitos samaritanos a crer nele. Que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador e o único caminho, a verdade e a vida. Só chegaremos ao Pai através dele.